Olá, vim aqui mais uma vez trazer para vocês o entendimento de uma visão que eu tive dia 31 de julho, mês passado, sobre uma visão que o Espírito Santo me deu. Então, hoje eu vim trazer por meio das Escrituras qual é o entendimento que eu tive sobre isso. Eu passei esse tempinho orando, pedindo resposta ao Senhor do que eu deveria falar e qual era o entendimento que eu tive sobre a visão. A visão que eu tive foi de muitas águas vindo sobre o Brasil, muita tempestade, muita chuva. Eu vi grandes ondas vindo sobre o Brasil. Não creio que isso seja literal, natureza, mas eu creio que isso seja como prova de tribulação e provação sobre a igreja, sobre o povo brasileiro, sobre a nação. Então eu quero trazer hoje o entendimento bíblico. Hoje eu tive a revelação, por meio de um texto, do que Deus quer fazer aqui na nação. Primeiro eu quero dizer que Deus ele traz juízo também, e ele traz também misericórdia. Ele é misericordioso, mas também traz juízo. Deus ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas acham que porque está acontecendo alguma coisa que Deus saiu do controle. Não, ele permite algumas coisas acontecerem para ele mostrar inclusive a sua misericórdia. Mas ele também traz juízo sobre as nações, sobre a terra. Então, ele está no controle de tudo, ele não saiu do controle. Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Então, hoje eu quero trazer o entendimento aqui na palavra que está em Gênesis, no capítulo 7, 8 e 9. Aqui relata a história de Noé. Deus chama Noé para construir uma arca. A arca representa o próprio Deus, é a segurança, a nossa segurança. E ele pede para que Noé leve alguns animais para dentro da arca. Então, Noé, durante esse tempo, ele começa a construir a arca e Deus fala, daqui a 7 dias eu trarei dilúvio sobre a terra, para acabar com todos os seres, inclusive os seres humanos na época. Então, por conta da terra da época que estava corrompida, de grandes coisas erradas que os homens iam fazer, a humanidade estava fazendo na época, Deus disse, eu vou acabar com toda a humanidade. Noé constrói, leva a sua família para dentro da arca e Deus traz o dilúvio. E logo em seguida, que Deus vai enchendo a terra com a água, ele vai trazendo das profundezas da água, que naquela época não tinha chuva, depois Deus manda a chuva, abre as comportas do céu. É esse termo que a Bíblia usa, abre as comportas do céu e derrama chuva. Então foi a primeira vez que choveu sobre a terra, foi quando veio o dilúvio. Logo em seguida, Noé passa por esse período lá, enquanto toda a humanidade, todos os seres da terra foram mortos, seres, sejam animais ou até a humanidade, a palavra fala isso, está lá em Gênesis 7. E no fim do dilúvio, Noé, quando vê a chuva parando, ele joga um corvo para ver se tinha alguma coisa na terra, para ver se o corvo pousava sobre alguma terra. E o corvo volta sem nada. Depois ele solta uma pomba. A pomba na Bíblia significa o Espírito Santo, é uma simbologia do Espírito Santo. Então Noé solta essa pomba e ela volta depois com um ramo de oliveira. Então, quero ler com vocês aqui. Então, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Isso está no capítulo 8, a partir do versículo 1 de Gênesis. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias e as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, ou os montes de Ararat, algumas versões vão falar. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e do primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Qual é o entendimento que eu tive aqui da visão e do texto? O Brasil é um país que recebeu várias profecias de que seria um celeiro de avivamento. Então, Deus traria o avivamento aqui no Brasil para depois alguns missionários, vários missionários, na verdade, serem enviados às outras nações. Para que haja avivamento, precisa haver muito caos
e desordem. O que significa avivamento? Dar vida. A gente só pode dar vida ao que está morto. Então, para que haja avivamento, precisa passar por várias tribulações ou várias provações para que Deus depois dê vida a esse povo caído, para que Ele mostre a sua misericórdia e mostre a sua soberania também. Então, o entendimento aqui que eu tive da pomba é o seguinte: Deus tentou de várias formas jogar a pomba, na verdade o Espírito Santo, sobre a nação brasileira, e ela não encontra um lugar para repousar. Para que acontecesse um avivamento no Brasil, é necessário Deus trazer uma tribulação, um juízo sobre a nação, para que quando o Espírito vier, der vida a esse povo morto espiritualmente. Então, eu creio que essas tribulações, esse juízo que está vindo sobre a nação brasileira, os momentos difíceis que vamos passar durante esses próximos meses, vai ser para que mostre o juízo de Deus sobre a nação, mas também mostre a sua misericórdia, para que Deus possa avivar o Brasil. Então, essa foi a visão que eu tive sobre o Brasil. Eu vi muitas águas turbulentas vindo sobre o Brasil. Eu vi uma tempestade no horizonte, assim, com muita chuva, e vi muitas ondas também vindo sobre o Brasil. Essa visão não foi só compartilhada comigo. Eu estou vendo que Deus está compartilhando com alguns amigos dele na Terra. Inclusive, tem duas meninas que eu vou marcar elas aqui, a Juliane e a Mariana Bastos, também tiveram essa visão por meio de sonhos. Deus fala por meio de algumas visões, ou sonhos, ou profecias, enfim. Para mim, ele deu por meio de visões. Então, eu creio que essas tribulações e provações que vamos passar vai ser para que o Brasil seja avivado por Deus. O meu intuito também daqui não é só trazer sobre as visões, mas pedir à igreja que se arrependa, pedir ao povo brasileiro que se arrependa. Estamos passando por períodos difíceis e vamos passar por mais períodos difíceis. Deus está alertando o seu povo por meio dos profetas, por meio dos amigos dele. Mas, como na época de Noé, muitos não estão escutando a voz de Noé, né? E quando vier o dilúvio sobre a nação brasileira, sobre a terra, na verdade, quem estiver dentro da arca, quem estiver alicerçado, quem tiver como Jesus o seu alicerce, a rocha, não vai ser abalado. Peço também que vocês compartilhem essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam receber. Curte e compartilhe esse conteúdo. Se inscreve também no canal. E eu espero que tenham trazido entendimento a vocês. Vocês recebam essa mensagem com muito amor. Que Deus nos abençoe e um forte abraço.